O Relatos de uma Vida Real hoje é a continuação do testemunho de Lúcia. E você que não viu esse vídeo, eu vou estar deixando aqui em cima no iCard para você acompanhar o primeiro testemunho desta mulher que quase desistiu da sua própria vida. Veja agora a continuação desse lindo testemunho. Não se cale. Aqui você pode contar a sua história. Eu avistei um bêbado com 1 litro de 51 na mão e uma sacola de mercado. Aí nesta hora eu lembrei de Deus. Eu falei, meu Jesus, não deixa que esse bêbado venha na minha direção. Quando eu levantei a cabeça, o bêbado já estava na minha frente. E ali aquele bêbado olhou para mim e falou, moça, me dê uma ajuda. Eu com toda a arrogância dentro de mim, falei para ele, eu estou precisando de ajuda, como é que eu vou te ajudar? Ele olhou para mim e falou assim, não, você não está precisando de ajuda não, porque você tem um Deus com você. Ele olhou para mim porque eu só andava com a barriga, querendo esconder a gravidez, botando a mão na frente da minha barriga para ninguém perceber que eu estava grávida. E ele olhou para mim e falou assim, você está gestante, né? Eu falei, estou sim. Ele falou assim para mim, Deus vai te dar uma hora feliz. E deu um sorriso. E eu, com toda a humildade, olhei para aquele bêbado e falei, eu moro ali, minha cunhada está em casa, vai lá que ela vai te ajudar. Ele tornou a dar um sorriso novamente. E eu segui em frente. Menos de 2 minutos eu olhei para trás e não vi mais aquele bêbado. Cheguei no trabalho da minha colega, contei para ela o que tinha acontecido. Ela não era crente, ela nunca tinha sido evangélica. Ela falou para mim, Lúcia, ali não foi um bêbado, foi um anjo. Deus enviou aquele homem para te dizer essas palavras, porque sabia como é que você estava. Sabia o seu estado. E ali eu fiquei parada, só pensando naquela frase que ele me falou, que Deus estava comigo. Eu fiquei imaginando como é que um bêbado ia saber que Deus estava comigo, se eu estava afastada. Já 7 anos dos caminhos do Senhor. E que Deus ia me dar uma hora feliz. Quando cheguei em casa, passei a noite toda pensando, sem conseguir dormir. Na terça-feira, minha cunhada ia sair para um bairro chamado João 23, onde ia ter lá vários cultos com o missionário Davi Miranda. E mais uma vez me chamaram para mim ir, eu disse não. Quando todo mundo ali saiu, eu ali peguei o rádio da minha cunhada, liguei, e ali eu vi aquele homem de Deus falando. Pela primeira vez eu parei para ouvir aquela ministração que ele estava ministrando. E quando ele dizia, você que está em casa, olha para você agora. Chegue perto desse rádio, coloque sua mão e dê um passo para o Senhor Jesus. E ali eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E ali eu fiz um voto com o Senhor, aonde foi que eu falei. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que se encontra lá em Marcos 10:47. E eu agarrei nesse versículo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E dali, daquele momento, Deus me ouviu. Porque quando chegou a noite, eu fui para a igreja. Quando chegou ali, aquele homem que estava ali ministrando falou para mim, você já é crente? Eu falei assim, eu acabei de fazer um voto com Deus. Ele me chamou na frente e falou para mim, hoje Deus está fechando uma cova. Satanás estava abrindo uma cova para te matar na banca de cirurgia, mas hoje Deus está fechando. E assim o milagre aconteceu. Minha mãe foi me buscar
Quando chegou lá, os amigos dela falaram assim, Nalva, você não vai levar sua filha, porque o caso dela é grave. A gravidez dela é de alto risco. Ela pode ter esse filho dentro do ônibus, porque vocês vão levar 2 dias e uma noite dentro do ônibus. E ali me levaram para um bairro chamado Perus. Quando chegou ali, uma amiga da minha mãe procurou outro posto de saúde e ali me levou para esse posto. Chegou ali, o doutor falou, Maria, eu vou lhe pedir para você fazer uma nova ultrassom. Mas eu não vou mentir para você. Realmente sua gravidez é de alto risco. Você corre risco. Mas que já chegou até aqui, vamos fazer tudo para que essa criança venha nascer. E ali foi passando, e ali foi completando o 8º mês. E ali eu fiz aquela ultrassom. Quando chegou, fui com 15 dias, fui pegar o resultado. E ali eu já estava no 9º mês. Peguei aquele resultado, levei para a médica. Quando chegou lá, a médica olhou e falou para mim, Maria, você hoje vai ficar internada. Eu comecei a chorar. Porque eu relatei, quando eu tinha 13 anos, uma cena da minha tia. Quando eu vi minha tia gestante e vi o marido dela batendo nela, arrastando ela com a barriga no chão. Eu falei, eu vou ter o mesmo fim da minha tia. Eu não vou voltar para casa hoje, eu vou morrer. E ali ela chamou Raquel, que estava comigo, falou para Raquel, Raquel, o estado de Maria é sério. Mas teve mulheres aqui com caso pior do que o dela. Mas te digo uma coisa, essa criança vai nascer. Ou normal ou cesariana, ele vai nascer. E hoje ela fica internada. Raquel me levou para o 8º andar. Chegou lá, me internou, me deixou. Eu olhei para Raquel com um olhar de tristeza, achando eu que nunca mais eu ia ver Raquel. E ali ela me internou 3 horas da tarde. Quando foi 11h45 da noite, meu filho nasceu. E ali eu fiz um voto com o Senhor. Eu disse para o Senhor, se eu saísse daquele hospital com meu filho nos braços, e meu filho não precisasse ficar em incubadora, que eu ia dar um nome bíblico para meu filho. E que eu nunca mais ia me afastar dos caminhos do Senhor. E que eu poderia passar pela prova, pela luta que fosse, mas eu nunca mais ia deixar o amor de Deus. E foi ali que um irmão chegou para mim e falou, irmã Lúcia, chegar em casa você lê o versículo de Deuteronômio 31, versículo 6. E eu li. E mais uma vez ali era a confirmação de Deus na minha vida. E meu filho nasceu. Coloquei o nome do meu filho Lucas. Às 11h45 da noite ele nasceu, com 2,490 kg e 53 centímetros. Perfeito. Do jeito que Deus quis. Porque não adianta o homem falar, porque a última palavra vem de Deus. Ali aquele médico falava que eu ia morrer, que não poderia passar de 7 meses. Mas nunca me falava de fato o que eu tinha. Mas o final foi escrito por Deus. E Deus escreveu a nova história. E eu saí ali daquele hospital, ali do bairro de Perus, no hospital chamado Taipas, com meu filho nos braços. E com 19 dias que eu tive ele, eu voltei com minha mãe para a Bahia, para o meu interior. E assim eu comecei a frequentar a igreja, como eu tinha falado para o Senhor, que eu voltaria para os caminhos dele. A partir daquele momento, quando eu chamei Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Deus teve de misericórdia. Deus colocou pessoas para me ajudar, para me abençoar. E não deixou que nada faltasse para meu filho. Cheguei na Bahia com ele, fiquei até os 4 meses. Aos 4 meses, deixei meu filho com meus pais e voltei novamente para a cidade de São Paulo. E ali eu fui para a igreja Pentecostal Deus e Amor, aonde eu tinha feito um voto com o Senhor. E ali eu me afirmei na casa do Senhor. E ali é onde eu me batizei. E ali onde eu comecei a fazer a obra de Deus. De repente meu namorado descobriu que eu estava novamente em São Paulo.
Ele procurou minha colega, ela mentiu para ele, disse que eu não estava, e ele disse que precisava muito falar comigo, que o que ele tinha feito não foi legal para um homem. E através de um amigo dele, ele descobriu aonde eu estava, que eu estava novamente morando com meu irmão no Butantã. E ali ele ligou para minha vizinha, falou comigo, me pediu perdão pelo que ele tinha feito. Marcou encontro comigo, eu fui ao encontro dele, ele veio na casa do meu irmão e ali onde a gente conversamos. E ele disse que queria conhecer o filho, que queria registrar o menino. E assim ele fez. E com isso os meses foram passando. Quando ele veio conhecer o filho já tinha 11 meses. Minha mãe levou para a cidade de São Paulo para ele conhecer. E ali o irmão queria que a gente casasse, porque eu já estava na igreja e ele não. E ele não queria saber de igreja, não queria saber de cristã. Mas quando Deus tem um plano na vida, Deus faz tudo perfeito. Não adianta a gente correr. Às vezes a gente que é rebelde, quer fugir dos planos e dos projetos de Deus. E ali o irmão da igreja descobriu que eu tinha encontrado com meu namorado, o pai do meu filho. E com certos dias eu estava na igreja e ali eu peguei simplesmente o copo da igreja para lavar. Ele chegou no meio da igreja, onde tinha bastante irmão sentado. E simplesmente ele tomou aquele copo da minha mão e falou assim: você não vai lavar, porque você está impura. Se você tocar neste copo, não vai chegar no céu, vai ficar debaixo desse teto. Eu não tinha feito nada. Eu simplesmente só fui buscar o pai do meu filho no ponto de ônibus. E não fui só, fui com a prima. E ele disse: você está no banco, porque você não cumpriu a doutrina. E ali eu falei: e agora, o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa igreja. Mas toda vez quando eu pensava de sair, eu lembrava do voto que eu tinha feito para o Senhor, que eu poderia passar o que passasse, que eu poderia passar por luta, por prova, mas eu não ia mais abandonar o meu Deus. E eu disse: eu vou continuar aqui, até o dia que Deus determinar. E fiquei ali, até o dia que Deus quis que eu ficasse. E ali ele me chamou para a gente casar, quando a gente estava se organizando tudo para casar. De repente ele disse que não ia casar mais, que não queria ajuda dos irmãos da igreja. E a gente foi morar junto. E ali, como os médicos tinham falado que eu não poderia engravidar, e se eu engravidasse eu poderia morrer. Mas Deus mostrou mais uma vez que a palavra é dele. E eu fiquei grávida do meu segundo filho, que é o Bruno. E ali correu tudo perfeito, porque ali foi Deus que estava mostrando que ele é os médicos dos médicos. Não adianta os médicos falar, porque era ele que estava comigo. A gravidez do Bruno correu tudo perfeito, para a honra e glória do Senhor Jesus. Bruno nasceu com 9 meses também. E Deus tinha um plano na vida dos meus filhos. E ali eu apresentei o Lucas, apresentei o Bruno no altar do Senhor. Porque os meus filhos não são meus, os meus filhos são do Senhor Jesus. Os meus filhos foram gerados para servir ao Senhor, para fazer a obra do Pai. E passado um tempo, quando o Bruno tinha 1 ano e 6 meses, meu marido me abandonou. O mesmo qual tinha me abandonado na gravidez do meu primeiro filho. E ali começou a surgir as críticas. Bem feito. Ele tinha abandonado uma vez, quando você precisava. Ele só voltou só para deixar mais um filho. Mas ali, através de muitos conselhos, ele voltou. E passado um tempo, a gente voltou para a Bahia. A gente veio embora de São Paulo. Quando chegou aqui na Bahia, eu fiquei que nem um passarinho, sem ter um lugar para me congregar. E ali eu ficava triste, ali eu ficava desesperada. Eu comecei a sentir novamente aquela mesma tristeza que eu sentia quando eu estava em São Paulo, que não sabia de onde vinha aquela tristeza, mas era porque eu estava longe do Senhor.
E ali a gente veio morar em Salvador. Chegou aqui em Salvador, a gente foi morar no bairro de Itapuã. Eu comecei a frequentar uma igreja, mas ali não deu certo. Novamente a gente voltou para o interior. E aí a gente já foi para o interior do meu marido, onde não tinha igreja perto. E ali eu ficava triste, porque ali eu começava a ir para os lugares onde meu esposo e minhas cunhadas iam. Até que num determinado dia foi morar uma pessoa evangélica ali e abriu a igreja. Mas eu não ia à noite só. Como era roça, era longe, eu dependia das minhas sobrinhas para ir comigo, ou até mesmo minha cunhada. Mas Deus mais uma vez foi bondoso comigo. Trouxe novamente a gente aqui para Salvador. E eu vim morar no bairro de Pau da Lima. Chegando um dia conversando com minha vizinha, que eu queria frequentar uma igreja. E ela me falou da visão. Eu disse para ela, eu não quero a visão, porque a visão para mim é divisão de pessoas, de grupos. Aí ela me levou um dia na igreja dela, que era da visão, em Castelo Branco. Eu disse, eu não vou ficar aqui porque é longe. Mas um dia eu passei de ônibus, eu vi a Gerizim. Eu perguntei para ela, para minha vizinha, tu conhece o pastor daquela igreja? Ela falou assim, conheço. Vai lá um dia conversar com ele. E eu fui. Um dia passei na loja do pastor e olhei para ele, perguntei, você é o pastor? Ele falou assim, sou. Ele marcou um dia comigo para mim ir. Eu fui, ele me levou no gabinete, conversou comigo, me explicou sobre a visão. E ali eu comecei a frequentar. Mas um dia eu disse que eu não queria mais saber daquela igreja. Mas meu filho Bruno me insistia muito para mim poder ir. Até que um dia o pastor falou da célula para mim. Eu fui, também não queria ficar na célula. Meu filho Bruno, mais uma vez, falou, mãe, eu quero ficar nessa célula. Eu quero ir para essa célula com a senhora. E assim eu fui. E eu comecei a me afirmar na igreja, fui para um encontro com Deus. E fui me afirmando cada vez mais na igreja. E quando eu cheguei do encontro, meu marido mudou de bairro. A gente foi morar em um bairro chamado São Rafael. Não é tão longe, mas para mim vir à noite era. Porque eu tinha que depender de transporte e eu estava desempregada. Mas meu pastor nunca me deixou eu voltar a pé nem andando. Nem ele, nem minha líder. Sempre dava um jeito de alguém me levar em casa. E ali meu marido cada vez foi mais se afastando e dizendo que não queria saber de igreja. E ali eu fui falando para ele de casamento, que a gente precisava casar porque eu estava na igreja. E eu não me sentia bem conhecendo a palavra de Deus e não era casada. E ele dizia para mim, eu não caso. Se você vê que eu não sou para você, procure outro, mas com você eu não caso. Nem com você, nem com mulher nenhuma eu não caso. Quando foi o dia, ele saiu da empresa e disse que ia embora para o interior dele. Eu disse para ele, eu não vou. Ele me deu 3 meses para mim decidir. Se eu ficava aqui ou se eu ia. Eu falei para ele, esse prazo, cuidado para não ser para você. E realmente foi o prazo para ele mesmo. E eu tomei uma decisão. Eu disse para o Senhor, para mim chega. Agora é tudo ou nada. Eu prefiro servir ao meu Senhor, mas voltar para aquele interior eu não vou. E foi passando meses. E ali eu disse para ele, chega, o nosso casamento termina aqui. Você não quer casar, você não quer ir para a igreja. Eu fiz isso, mas eu falo para vocês não fazer. Porque cada pessoa, Deus trabalha de um modo. E eu fiz isso e ele ficou muito triste, muito desesperado. E um dia ele veio me visitar no São João e ele falou, hoje eu vou na tua igreja. E ele foi para a minha igreja, aonde ele dizia que nunca ele ia colocar os pés dele. E ele foi para a minha igreja. Quando chegou ali, meu pastor ministrando no final, quando fez o apelo, ele aceitou Jesus. E dali, ele começou a frequentar, ele foi para o encontro. Quando ele voltou do encontro, ele me pediu em casamento. O homem que dizia que nunca ia casar comigo nem com mulher nenhuma. Ele me pediu em casamento. No dia 10 de dezembro de 2016, a gente casou. E Deus mais uma vez preparou várias pessoas para nos abençoar. E assim Deus fez cumprir o meu sonho de casar vestida de noiva, o meu sonho de ver meu marido dentro da igreja. Mas ali
teve alguma brecha aberta. Meu esposo não quis mais ir para a igreja. Mas eu não desisti não, porque eu sei que Deus está preparando grandes coisas ainda na vida do meu marido e na minha vida. Porque eu creio no Deus que me escolheu. Eu creio no Deus que me chamou pelo meu nome. Desde o ventre da minha mãe eu já era uma escolhida do Senhor. Como um dia eu disse que eu sou filha de pais cristãs. E por um dia eu me afastei dos caminhos do Senhor para seguir o mundo, as bandejas que Satanás me dava. Eu nunca me prostituí, mas eu aceitava o que Satanás me dava. E eu passei por isso tudo para que hoje eu pudesse estar aqui contando para você. Se por algum motivo você abandonou Cristo, se algum motivo você deixou Cristo, que está na hora de você fazer o seu caminho de volta. Porque Deus te espera de braços abertos. Assim como Deus um dia me esperou de braços abertos. Deus permitiu que eu ficasse grávida, que eu fosse abandonada pelo meu namorado, para que eu reconhecesse que eu precisava de Cristo. Um dia eu me senti que nem o filho pródigo, comendo as bolotas do porco, comendo as coisas que o mundo estava me dando. Mas hoje, o que me alimenta é a palavra do Senhor. Hoje eu tenho orgulho de dizer, eu sirvo um Deus vivo, um Deus que reina, um Deus que mudou a minha história e vai mudar a sua também. O melhor dessa história é que meus dois filhos, como eu disse para vocês, que meus filhos foram gerados para servir ao Senhor. Hoje, o Lucas, para qual o médico disse que ia morrer, que não era para nascer, que era para tirar de 7 meses, senão ele poderia morrer. Hoje meu filho tem 19 anos. O mês que vem, o mês de julho, mês 7, ele completa 20 anos, para a honra e glória do Senhor. É um menino forte, um menino meigo, um menino adorado. E hoje o meu filho é do altar do Senhor. Hoje ele é levita, ele toca para a honra e glória do Senhor Jesus. E meu outro filho, a outra bênção que Deus me deu para mostrar para o homem que ele é maior, que tudo ele pode. Também é adorador do Senhor. Ele gosta de cantar. É adorador, é levita também. Então meus dois filhos, presentes de Deus. Hoje eu tenho orgulho de dizer que Deus me deu 2 príncipes, Lucas e Bruno, levita do Senhor. E o melhor ainda é que Deus me tirou da onde eu estava e me levou para perto da igreja. Hoje eu moro praticamente em frente à minha igreja, onde eu não posso pegar ônibus, não posso depender de ônibus para eu ir para a igreja com meus filhos. Porque a gente mora praticamente dentro da igreja. Isso tudo é o bênção, milagre de Deus, aonde eu só tenho que glorificar a este Deus, tudo o que Ele fez pela minha vida. Que toda aquela tristeza que eu sentia, aonde minha patroa dizia que eu tinha que arrumar um namorado, não era tristeza de amor, de arrumar namorado, era porque eu estava longe dos meus pais. Era uma tristeza, um vazio, porque eu estava afastada do caminho do Senhor. Por isso que Deus permitiu que eu passasse por essas provas, para hoje estar aqui contando para vocês. E tenho orgulho de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso eu profetizo, que eu e minha casa serviremos ao Senhor.